Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa conversa sobre como estudar matemática. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês percebessem que das disciplinas do ensino fundamental e do ensino médio, na minha humilde opinião, eu acredito que matemática é a disciplina que tem os assuntos mais cumulativos. Em outras palavras, os assuntos estão muito ligados. Então, por exemplo, digamos que um aluno foi mal na primeira unidade de um determinado ano em matemática. E aí ele diz assim: não, mas a partir da segunda unidade eu vou mudar, eu vou prestar muita atenção na aula, eu vou tentar fazer os exercícios que o professor passar para casa, vou realmente me dedicar. E às vezes, mesmo ele fazendo isso, ele tem muita dificuldade. Por quê? Porque se ele realmente foi muito mal na primeira unidade, pode acontecer do assunto da segunda unidade depender muito do assunto da primeira unidade. Então, essa interligação entre os assuntos pode dificultar muito a vida de um estudante, tá? E olha que eu estou falando de assuntos relacionados de um mesmo ano, né? Mas o que acontece é o seguinte, o que na verdade é até muito mais comum é que além de um assunto estar relacionado com outros assuntos do mesmo ano, ele também está relacionado com assuntos de anos anteriores, né? Isso em matemática é extremamente comum. Então, isso dificulta, né? Por um lado, isso aí dificulta o estudo, porque se você está com deficiência, essa sua deficiência pesa, né? Por outro lado, né, para também motivar você, isso daí também pode ser um ponto positivo. Então, por exemplo, digamos que nesse momento você não está bem, mas você se dedica e passa a estar bem em matemática. Então, aquela sua base boa que você adquiriu em matemática vai te ajudar nos próximos assuntos que você ainda nem estudou, tá? Então, o fato dos conteúdos de matemática estarem muito interligados, isso tanto pode ser uma coisa boa, quanto pode ser uma coisa ruim, ok? Vai depender da sua situação. Outra coisa que é importante que vocês se conscientizem, o estudo de matemática é lento, né? Você não pode, por exemplo, na minha opinião, você não pode, por exemplo, quantas disciplinas eu vou fazer o meu horário de estudo desse ano do colégio? Quantas disciplinas eu tenho? Vou chutar aqui, digamos que você tenha 8 disciplinas. Então eu vou dividir o meu tempo de estudo por 8. Então, por exemplo, se eu quero estudar por semana, estou chutando, se eu quero estudar por semana 8 horas, eu vou dedicar 1 hora para cada disciplina. Veja só, pode até parecer que você está fazendo algo interessante, algo justo, mas o problema é que o estudo de matemática é lento, né? A resolução de questões, né? Você gasta mais tempo. Então, realmente não dá para você dividir igualmente o tempo que você tem com todas as disciplinas. Com certeza, matemática vai ser uma das disciplinas que você vai gastar mais tempo, tá? Mesmo alunos bons que gostam de matemática, que são bons em matemática, mas eles normalmente gastam ainda assim um tempo maior em matemática do que em relação à maioria das outras disciplinas, ok? Agora, o que você pode fazer para minimizar essa diferença em relação às outras disciplinas é o seguinte: é você tentar render ao máximo nas aulas da escola, por exemplo. Quanto mais você rende numa aula, menos você precisa estudar em casa, tá?
mas você vai ter que estudar matemática em casa. Não dá para só ficar assistindo aula. Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos das minhas turmas tradicionais é o seguinte: uma coisa é assistir aula, outra coisa é você estar tentando fazer as questões sozinho. Tá? Então, por exemplo, se você está gostando dos meus vídeos, você está assistindo os meus vídeos, ótimo, ótimo. O fato de você estar utilizando o seu tempo para assistir vídeos de matemática, isso é muito bom. Mas você também vai ter que passar um tempo tentando fazer as questões, sozinho ou sozinha, tá? Isso é fundamental. Isso é tão importante que uma coisa que meus alunos já estão acostumados, os meus alunos das aulas das minhas turmas tradicionais, né, antes da pandemia, eu tinha o hábito de fazer o seguinte: eu ministrava uma aula, aí chegava no final da aula e perguntava: quem acha que entendeu a aula? Só que eles já sabiam, né? Eu logo no início do semestre, do ano, eu explicava para eles por que eu fazia a pergunta desse jeito. Quem acha que entendeu? Porque, na verdade, na minha opinião, ele só vai ter certeza se ele entendeu mesmo quando ele estiver sozinho fazendo a questão. Uma coisa é ver o professor fazendo, outra coisa é você sozinho ou sozinha tentando fazer a questão, né? O raciocínio do professor, o professor quando vai expor uma questão, ele já está com o raciocínio todo, né, encaminhado, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer, ele já conduz a resolução da questão no caminho correto, né? E quando o aluno vai tentar fazer sozinho, às vezes ele vai pelo caminho errado, então ele vai ter que perceber que foi pelo caminho errado, né? Ele vai ter que parar para pensar o que ele está fazendo de errado, né? Então, isso, você precisa ter esse tempo sozinho, tá? Por mais que você preste atenção nas aulas do colégio, por mais que você, por exemplo, goste de assistir os meus vídeos, mas você precisa tirar um tempo para resolver questões sozinho ou sozinha. Só aí é que você vai realmente evoluir, tá certo? Uma coisa que eu gostaria de falar para estimular vocês. É claro que cada um tem opinião, tem a sua opinião sobre matemática. Uns dizem que gostam, outros dizem que não gostam. Outros dizem que tanto faz, nem gosta nem desgosta. Essa do tanto faz é mais difícil, né? Geralmente o pessoal tem uma opinião mais firme, né? De dizer ou gosta ou que não gosta. Bom, mas se você gosta de matemática, lembre-se disso, tá? Se gosta, lembre-se. Por que eu digo isso? Porque de repente você está vendo um assunto novo, né? E você está tendo mais dificuldade com esse assunto novo. Então, se você gosta de matemática, lembre-se disso, porque ao invés de você ficar angustiado, pô, eu estou tentando estudar um assunto e estou com dificuldade, mas você se lembrar de que você gosta de matemática, aquilo te dá forças para continuar. Por outro lado, se você não gosta de matemática, já sei, Caô vai dizer agora que para eu passar a dizer que gosto, mesmo eu não gostando. Não, eu não quero que você seja falso, tá? Mas assim, não fique pensando isso, não fique se lembrando disso. Porque se você fica o tempo todo se lembrando que você não gosta de matemática, você cada vez mais está criando um bloqueio. Cada vez mais você está criando uma barreira para a matemática. Às vezes, dá para ver, às vezes, claramente, às vezes o assunto é fácil, às vezes o assunto é fácil, não tem uma ligação forte com assuntos anteriores, às vezes assim, é um assunto está começando do zero e não tem relação com assuntos anteriores.
E não é difícil, mas às vezes o aluno ele tem um bloqueio tão grande com matemática que só o fato de ser aula de matemática às vezes já cria esse bloqueio. Tá certo? Então, se você é um aluno que gosta de matemática, lembre-se disso. Se você é um aluno ou uma aluna que não gosta de matemática, não fique se lembrando disso, tá? E eu não estou falando de só falar para outras pessoas, não, porque aí tem aluno que fala assim, tá bom, Cauê, eu não vou falar para mais ninguém que eu não gosto de matemática. Mas não é só não falar, é não ficar pensando nisso. Porque não adianta nada você... João não diz mais para ninguém que não gosta de matemática. Mas ele continua pensando, eu odeio matemática, odeio matemática, odeio matemática. Não está adiantando nada, a barreira continua aumentando. Tá certo, pessoal? Então, ninguém precisa ser falso. Mas assim, se você nesse momento não gosta de matemática, não fique pensando nisso. Tente esquecer disso. Tente esquecer isso. Tá certo? Não alimente isso. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa conversa inicial. Não vou me estender muito para não ficar um vídeo longo, mas com certeza teremos outras conversas sobre como estudar matemática. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.